O Olinto eu conheci na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, onde ele fazia o curso de Letras Clássicas, que era o mesmo que eu fazia. Lá na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que nessa oportunidade funcionava no 19º, no 20º, 21º andares do edifício Acaiaca. E lá eu fiquei conhecendo o Olinto Andrade, itabirano, que era na oportunidade funcionário da Caixa Econômica Estadual, e que me convidou para fundar a escola. Bom, aí os rapazes, quem tinha dinheiro, ia estudar em Belo Horizonte. Eles iam estudar em Belo Horizonte. Os outros que não tinham, entravam no mercado de trabalho aqui, que era o quê? Trabalhar num banco, trabalhar como balconista em lojas. Nós arrumamos lá para funcionar à noite no Coronel Zé Batista, cuja diretora na oportunidade era professor Loló Jardim, Filomena Jardim. Foi uma novidade para Itabira, que não dispunha de cursos para a continuidade do ginásio. Houve duas turmas, né? Uma que entrou para o colégio comercial, o segundo ciclo, e outra que entrou para o primeiro ciclo. Para fundar a escola, precisava de um número determinado de alunos. E como estava difícil, os professores, as pessoas interessadas, iam nas casas, convidando as pessoas para estudar. Aí, em seguida, surgiram outros, né, companheiros aí, ele fez contatos, e o Jason Bragança, filho de Dona Marina. E uma dificuldade, ela também tinha dificuldade, porque como é que poderia conseguir uma escola assim, quantidade particular, mas acabou que ela cedeu. E o Fábio, então, muito animado, nós iniciamos no curso e eu fui um dos primeiros alunos. Eu e mais, me parece, uns 30 e tantos, quase 40 alunos. E então a Escola Técnica de Comércio Itabirana passou a dar primeiro um curso de admissão e na sequência o exame de admissão, e começou com o primeiro ano do curso básico e o primeiro ano do curso técnico. Os professores só tinham um jeito de lançar a mão deles de ônibus, da Companhia Vale Doce, porque é o pessoal mais especializado. Lá tinha o Saul Olavo dos Reis, né? Tinha o professor Daniel, que era contador também, Zé de Almeida Melo, que era o chefe da contabilidade. Funcionava sem pagar aluguel lá no Zé Batista. E nós tivemos a aula de mecanografia, que era muito interessante. A professora ensinar a usar uma máquina de datilografia sem ter a máquina. E falando sobre as peças, como lidar com a SDFG Espaço, mas era tão pobre que a gente não tinha uma máquina para conhecer. E aí vinha a segunda turma, precisou de mais salas, e a coisa foi ficando complicada. E a Dona Marina ajudava naquilo que era possível. Isso foi transcorrendo e tal, primeira turma, segunda turma. Aí a coisa começou a complicar, porque ela também tinha dificuldade e precisava das salas, talvez para algum curso noturno que tinha que fazer também, né, concomitante com o curso de contabilidade, então começou a dificultar. Então, os professores ficaram assim, preocupados, o que seria dos alunos. O professor Luiz Menezes, que também dava aula para a gente lá também, né? E era, nesse tempo, também vereador. Então ele começou logo a... Surgiu aquela possibilidade da gente conseguir alguma coisa com a prefeitura. Então, Maurício procurou o prefeito da época, Daniel Jardim de Grisolia, para procurar alguma ajuda, o que ele poderia fazer. Ele foi, então, cedeu o casarão aqui da esquina da rua Doutor Cizenando de Barros. Para receber esse prédio, ou de empréstimo ou doação, não podia ser feito para uma entidade particular. Então, alguém sugeriu que a gente fizesse uma fundação. A fundação é diferente, né? Que é uma pessoa jurídica e tal, não tem proprietário, né? É uma sociedade filantrópica e tal.
O nome é coisa que eles deram, eu não participei. Eu simplesmente passei, vocês assumam aí, fica que eu estou indo. A minha mulher está ficando muito triste aqui, sabe? Tem o pai, a mãe dela lá em Goiânia, eu vou para lá. Aí eles assumiram e deram continuidade, né? Nesse momento já era a FIDE, a Fundação Itabirana Difusora do Ensino. Quem botou esse nome? Cada um deu uma sugestão, eu dei a minha, eu acho que eles aceitaram e gostaram, sabe? E ficou sendo FIDE. FIDE e tal, não surgiu outro nome e ali ficou, realmente, iniciou a FIDE ali naquele momento, né? O Olinto nessa oportunidade fazia parte, mas o Olinto acho que não quis assumir, porque o Olinto era gerente da Caixa Econômica Estadual. Então, acho que não entendeu de não assumir uma segunda responsabilidade, sabe? Ela foi passada de graça. Ela foi transformada numa fundação. A gente precisava, porque o sul-americano fechou, que o ginásio sul-americano ficou só, aí começou, precisamos. E a FIDE prestou um grande serviço para os jovens de Itabira, né? Tiver mais uma opção de estudo, etc, etc. Que naquele tempo não existia curso noturno, não, sabe? Depois que eles fizeram. Então, mas a FIDE já tinha, antes era a escola de comércio que eles falavam, né? Então, todo mundo teve a oportunidade de começar, ter o privilégio de estudar também. Mas depois, o Fábio foi embora, Silvinha foi para Belo Horizonte, e ficou tudo triste. Para mim, pelo menos, ficou muito triste. Aí eu varri as salas cantando que as flores do jardim de nossa casa perderam a vontade de viver. Aí eu só varri a sala cantando isso. Que eu fiquei apaixonadinha mesmo com a ida de Senhorinha para Belo Horizonte. Eu não suporto mais olhar nosso jardim. Lá não existem flores, tudo morreu para mim. O Sebastião primeiro é um sujeito de valor assim notável, né? Ele era político, ele era vereador, ele ajudou muito a escola. Aí recebemos aquele casarão, aí a prefeitura, Luiz Menezes era vereador, insistiu muito e conseguiu a doação daquele prédio para a FIDE. E um prédio velho que no passado tinha sido até um escritório da Cesita na parte de baixo lá, estava ocioso, e um terreno baldio, e a prefeitura estava usando, inclusive, para garagem, né, de caminhões, de automóveis lá. Luiz Menezes foi de uma entrega fantástica, eu diria que ele foi assim, uma pessoa muito coerente à época, e como vereador, ele levou este apoio, e a gente enchia a Câmara de Vereadores. Um dia lá reunido, nós da FIDE reunimos e tal, para nós precisar de construir um prédio. Mas como? Vamos tentar conseguir no comércio, nas pessoas aí, jurídicas, Itabira. Aí, mas era muito bom aquele tempo. Não tinha nem cafezinho para professor, não. Dona Georgina fazia o cafezinho e eu ia lá na casa deles buscar a garrafa para o professor tomar um cafezinho no intervalo. Combinamos lá, vamos deixar de receber essa, vamos ajudar a escola, né? Então a gente dava aula e não recebia. Mas aquilo, de uma certa forma, contaminou os alunos. Formamos ali um diretório local do colégio, cada turma com seu representante, e formou assim uma simbiose, uma sinergia muito grande de professores e alunos para não deixar o colégio morrer. A FIDE foi a continuidade do colégio comercial no momento de crise do colégio. Quando eu estudava no colégio, ela entrou em crise até, e a minha turma do curso técnico éramos 3 alunos e 4 no básico, para você ter uma ideia que estava no limite. E daí nasceu a FIDE. Um papo informal com o Dr. Rubens Bran, que era engenheiro da companhia, um grande amigo. Conversamos com ele e prontificou logo, sabe? Eu posso fazer um projeto para vocês, vou tentar o que pode ser feito lá. Quem me procurou na época
solidário aos outros diretores foi o professor Saul e o professor Paulo Sampaio. E eu falo professor porque o Selmar também lecionava lá e me ajudou muito nesse sentido. E o Selmar tinha o maior acesso dele à Vale do Rio Doce. Então eles me deram a maior força. E quando o diretor Daniel Camilo, à época, veio propor fechar o colégio, todos os alunos se juntaram e disseram, não vai fechar e nós vamos fazer com que isso levante. Daniel Camilo era um lutador, viu? Que era exigente. Aquilo que queria uma coisa, só Deus que tirava de pé da gente. E aí eu me lembro que o grande marketing da época foi fazer um desfile de 7 de setembro fantástico que surpreendeu a cidade. Eles não esperavam que o colégio tivesse aquele vigor e eu diria que a partir dali mostrou força. E a gente fazia festas. Aquele chão todo improvisado, os alunos fazendo seus teatros, a Benícia cantando sempre a sua peça, a Oração Caribe, que era maravilhoso. Tinha a lista de doadores para doar cimento, doar material de construção. Alô? Som. Caros colegas, quando lanço meus pensamentos àquela saleta com 3 carteiras, paredes esburacadas, lá em cima pela janela, a lua ajudando a luz que era fraca, quando lembro a nossa excursão, onde na experiência improvisava cenas alegres, quando recordo nossos mestres persistentes, incansáveis, ensinando não só a instrução, como também a vida, quando enfim lembro de nosso colégio, de nossa vida estudantil, brota-me de meu coração uma profunda dor, e lá bem distante, ouço o tempo ensaiar a melodia da saudade. Sinto vontade de parar o tempo, mas a vida não pode parar e nós temos que seguir o ritmo quente do mundo de erra. Nossas ambições nos levam à vida futura. O homem sem ambição, que não procura a vida, nunca se completa. Realmente Marcos Noronha queria, não achava outra pessoa para ser o superintendente da FIDE. Porque o Maurício, as ideias de Maurício e de Marcos Noronha eram muito parecidas, eles eram muito idealistas, tinham uma visão muito grande, sabe, assim, e principalmente para atender as classes mais humildes, né? Aí outras coisas vieram, o tempo foi passando, aquela coisa toda e tal. O certo é que é o milagre e a ajuda de Deus e terminamos lá o prédio da escola. Trago em meu corpo as marcas do meu tempo.
Itabira houve um grande movimento de pessoal que pertencia a grupos de reflexão liderado pela diocese. Aí o povo se dispôs a ajudar. Então o Dom Marcos foi a Belo Horizonte, conversou com seu amigo reitor Dom Serafim Fernandes de Araújo, que era reitor da Pontifícia Universidade Católica, e acertaram em transferir alguns cursos da Católica para Itabira. Propôs-me Dom Marcos que eu fizesse um mês de férias em Itabira para montar uma faculdade que, por sua vez, já tinha sido alinhavada entre o reitor da Universidade Católica e Dom Marcos. E a primeira turma funcionou em 1968, com os cursos de licenciatura em Estudos Sociais, Ciências Exatas e Letras. Convivíamos com o ensino fundamental, o ensino técnico e o ensino superior. Então a FID era uma potência em termos de oferta, de modalidades de ensino aqui em Itabira, sempre foi. A maior parte das minhas alunas eram minhas colegas, porque era assim, Dona Elce, Maritinha, Lalu, Dorinha, as ferreiras todas, sabe? Então eram assim, todas muito mais velhas do que eu, sabe? Então era muito interessante esse contato, assim. Eu quase morria de tanto estudar, porque elas até me amedrontavam, e eu amedrontava elas. Bem interiorano, viu? Bem interiorano. Uma faculdade que a gente ia tomar chá do bispo toda sexta-feira. Sabe? Era uma coisa assim meio doméstica, sabe? Mas assim, a cidade muito orgulhosa. Eu sentia assim, as pessoas com muito orgulho de ter uma faculdade. A FID entrou na minha vida em 69, mais ou menos 69, no dia de Corpus Christi. E aí meu pai chegou e falou assim, ô João, esse menino aqui tá pensando onde é que ele vai estudar, o que você acha? Ele falou assim, ué, quem sabe ele estuda aqui, você não quer conhecer o prédio novinho? Aí nós entramos, eu fiquei deslumbrado com o prédio, gente. Prédio novinho, cheirando a novo, as salas grandes, corredores amplos. Mas no terceiro ano em diante nós começamos a receber muitos jovens, sabe? Aí o perfil da faculdade mudou muito. Mudou demais. Nessa época, inclusive, o chá do bispo começou a diminuir, sabe? A frequência que a gente preferia sair com os alunos. Tinha uns barzinhos muito interessantes que os próprios alunos tinham. A Enilce, minha irmã, ela fez parte da primeira turma da FACH. Ela estudou lá, era um grupo muito unido, era composto de mulheres e homens muito unidos para que a faculdade desse certo. Eu me recordo de quando a Vale, por força de circunstâncias do momento, teve que administrar, fazer 3 grupos escolares, porque não havia ensino comum para os operários que chegavam a Itabira, vindo geralmente da região rural. Itabira era uma cidade pacata, vivendo sob os holofotes da Companhia Vale do Rio Doce. Havia um imposto que se chamava Salário Educação. Era federal. E ele era um percentual da folha de pagamento. Então, em vez de pagar ao governo, a Vale mantinha as suas próprias escolas, que eram o Pedro Guerra, lá na Conceição, o Coração de Jesus, lá na vila do mesmo nome, e o 1º de Junho. Quando a Vale resolveu que um belo dia ela ia ser privatizada, ela precisava de deixar de ser primeiro paternalista, sabe? Para ser para ter mercado de compra. Depois, por interesse, poderíamos dizer, de ambas as partes, numa negociação, a Vale transferiu para a administração da FID as suas escolas de 1ª a 4ª série. E com isso,
No ano seguinte, nós recebemos a multidão de alunos que vieram da Vale, que foi uma multidão para a FID. Nós chegamos a ter 4.000 alunos. Agora, quem já era da Vale mesmo, ou optou por vir para a FID, ou optou por ficar na Vale em outras funções. Quando foi 74, a Vale nos mandou embora, todos os professores dela, mas a gente continuou na FID. Foi muito bom, sabe, que a gente ganhava, por exemplo, que a gente ganhava por 12 aulas na Vale, com todas as regalias, a gente começou a trabalhar 20 horas, ganhando quase um terço. Então, à época, a FID tinha os cursos técnicos, mecânica, administração e contabilidade. E tinha também o ensino fundamental, mas com poucos alunos. Esses professores vieram trabalhar naquele prédio da FID ali na Cisenando, trabalhando, ganhando pela Vale, mas trabalhando na FID. Olha, o grupo escolar Dr. Pedro Martins Guerra era uma escola enorme, salas amplas, o pátio muito grande, e na parte de trás da escola tinha uma horta enorme, muito bem cuidada. A cotação do grupo, 1º de junho principalmente, era muito alta na cidade. Então, quando era época de matrícula, o pessoal fazia fila lá. 3 salas foram acrescidas em madeira, o número de profissionais docentes também, claro, ampliado. Logo, o Coração de Jesus foi desativado. E foi nesse momento que a FID teve, nesses anos de 1970, um boom no crescimento. A Vale pagava um tanto que era suficiente para pagar o pessoal e para a merenda também. E a merenda era excelente. As gincanas eram maravilhosas e sempre movidas por algum motivo pedagógico mesmo. Havia um trabalho muito apaixonado dos professores, né, do 1º de junho. Nossa, são vários momentos, muitos, desde a Conceição de Sim, os desfiles, as festas, né? O próprio 7 de setembro tinha muita empolgação de todos, né? O que tinha mais disputa mesmo era o 7 de setembro, que cada um fazia um tema e queria fazer melhor que o outro. Levava para as ruas cada tema mais lindo, era um teatro. Era bonito de ver. E as escolas, cada uma queria fazer melhor que a outra, né? E todo mundo, quando passava o menino da FID, a turma falava assim, já vem a FID, já vem a FID. No esporte, a coisa era feia. Era briga mesmo. Se deixasse, o pau quebrava. A gente ia para as quadras, aí nas quadras da cidade, ali mesmo perto da Enza, tinha uma quadra. A gente chegava, mas a gente sempre estava ganhando, não tinha culpa, né? Nós chegava e ganhava mesmo. Então, os meninos chegavam com a raça total. Olhando de hoje, naquela época eu achava pavoroso, eu tinha pavor delas. Elas eram muito fortes. Era de igual para igual. Apesar do meu tamanho, eu jogava vôlei, viu? Eu era levantadora, né? Lógico que eu nunca ia para o ataque, não, porque não dava, eu passava debaixo da rede, mas eu era uma levantadora mais ou menos razoável. E era bem esperta, na hora que elas vinham para bater na gente, depois do jogo, eu corria muito, eu era das primeiras a sair. São Maurício, às vezes, ficava na quadra até tarde para poder até ajudar a gente nessas confusões, porque ficava até meia-noite, 1 hora, com jogos nas quadras, né? E disso aí saíram vários atletas, várias pessoas integrando basquete, vários meninos do handebol, vários meninos de futebol de salão. Na minha adolescência, eu era atleta de voleibol, né, no Valério, e naquela época as minhas colegas todas estudavam na FID. E aí toda sexta-feira, quando elas participavam das provas, quando tinham aqueles compromissos, eu achava aquilo tudo muito lindo. Eu tinha um desejo de também pertencer àquele grupo. Tudo que a gente pedia
a direção da FID, mesmo sabendo que a FID não tinha, a gente pedia, a gente conseguia. Por quê? Eles acreditavam que a FID tinha que ir além dos seus limites. Então, a gente promovia aqui. A primeira feira do livro de Itabira foi em 1980. Nós trouxemos a escritora Orígenes Lessa, com toda a dificuldade. Depois, feiras do livro, N feiras do livro que a gente trazia, né, para cá. Semanas da literatura, Semana Drummond, Semana de Língua Portuguesa. Logo depois também criou o Centec, a Escola Técnica Interescolar, que era já o ensino de segundo grau em nível técnico profissional, devido à evolução educacional e também à demanda do mercado de trabalho. Década de 80, a FID fez um convênio com Pitágoras, no segundo grau. Nós participamos desse projeto. Naquela época, 87% dos alunos da FID passaram o vestibular. Eu gostaria de deixar registrado que sempre houve um trabalho de equipe muito forte. Esse trabalho sempre mais fortalecido ainda pela competência das pessoas, pela seriedade. Então eu cheguei na FID através da FAST para fazer estágio. Cheguei para fazer estágio e fiquei e virei funcionária, estou há 30 anos na escola. Na época da FAST, nós tivemos grandes professores, grandes mestres. Foi um período muito bom na minha vida, né? Eu tive como professora Terezinha Incerti, Omar era diretor, né? Foram pessoas que deixaram uma marca muito boa. E a gente criou o EPAC, que significa Ensino de Pesquisa e Aprendizagem das Ciências. Os alunos escolhiam de todas as turmas, de 5ª a 8ª série, escolhiam um tema. Um belo dia surge o momento da apresentação, né? Essa apresentação, ela contemplava toda a comunidade escolar. Esse projeto também abraçava a comunidade itabirana. Os 3 primeiros lugares classificados recebiam um prêmio em dinheiro e todos os participantes recebiam um certificado. Então era um momento assim, de alegria, um momento de ciência, né, de seriedade. Eu acho que para Itabira foi assim, um marco importante e hoje, até hoje. A FID, como eu falei com você, ela foi pioneira em diversos projetos em Itabira. E formou muita gente, tanto na faculdade como na escola. E com o passar do tempo foi diminuindo. As turmas foram reduzidas. E o inédito confisco de contas bancárias e poupança por 18 meses. Tectoy, olha como está campeão esse preço, 21.900. No seu CB Eletro, onde tudo custa menos, TV cor Telefunken em 29.990 à vista. TV CCE 14 polegadas em cores, de 121 mil. Bicicleta Caloi Croma Super com 6 marchas, hein? 42 mil. Quando a Vale desativou a Conceição de Cima, né, a comunidade da Conceição de Cima, os alunos de lá vieram estudar aqui na cidade normalmente. A própria faculdade foi ficando deficitária, ou seja, fomos perdendo alunos, a entrada foi diminuindo, mas tínhamos de manter porque havia alunos matriculados, né? O salário de Maurício era mais baixo do que um professor, porque o professor que estava na sala de aula, ele recebia, pelo número de alunos, recebia o chamado POD-GIS, tinha essas vantagens todas. E Maurício nunca teve vantagem nenhuma. Se comparasse o contra-cheque de Maurício, eu lembro que uma greve que os professores fizeram, então eu falei assim, não, eu vou pôr, se vocês estão pondo o salário de vocês aí no mural, eu vou trazer eu também o de Maurício para colocar aqui no mural para todo mundo ver igualdade de condições.
Aí Maurício não deixou. Maurício foi o superintendente da vida inteira. É o que segurou a FIDE. Na crise, com essa empresa que reformulou o quadro administrativo da FIDE, tinha as caixinhas que eles diziam, quantas caixinhas teria cada setor, com quantas pessoas e tal. E nessa mudança, a SEBRA achou que seria interessante mudar a direção da FIDE, certo? Mudar a direção da FIDE. Então fizeram uma eleição com o conselho diretor da FIDE, inclusive com a presença do Selmar, e me elegeram. Eu era diretora da faculdade por contingências anteriores e me escolheram para ficar um tempo de transição como superintendente. Por que não fazer aqui uma escola de ecologia, de engenharia de correção de solo? Uma resposta que, para essas perguntas, qual deve ser a economia de uma cidade mineradora? Concordo com esse sonho, me disponho a participar desse sonho, mas eu só gostaria de um alerta. Aquele sonho de 24 anos atrás, ele não terminou. Ele está passando assim por um momento de pesadelo. Então, precisamos dar conta desse sonho. Nós temos condições, mas não sozinhos, né? Nós temos também uma comissão que já está representando vários segmentos da sociedade. Tem que ser muito pensado, tem que ser refletido muito para se fazer esse documento. Então, e é muito de urgência, né? Então, eu sou consciente disso tudo. A faculdade da hoje nasceu de um sonho e nós precisamos encarar esse sonho e fazê-lo realidade. Houve uma exigência da Vale que a FIDE tivesse uma melhoria no seu trabalho. Compramos uma assessoria com a Escola Vera Cruz de São Paulo. E realmente a FIDE prosperou em termos pedagógicos, que a FIDE já era boa em termos de padrão de ensino. Mas com Veracruz foi assim um avanço, certo? Mas também era um convênio caro, mas a Vale é que pagava, né? Que o Veracruz era o que existia de mais moderno que você pudesse imaginar, sabe? Mais moderno. Porque extremamente bem fundamentado em toda a teoria educacional. Ele trabalhava com a teoria do construtivismo, não esse construtivismo, esse falso, esse pseudo-construtivismo, mas um construtivismo de verdade, né, na linha do Piaget. Nós realmente viramos assim, o supra-sumo em termos educacionais. Eu tenho muito orgulho disso, sabe? E fico orgulhosa de ver que, felizmente, a FIDE sobreviveu, sabe? É o meu maior orgulho. E a prova de que, realmente, a crise, ela vem para o bem. Eu estava numa conferência de Rotary lá em Poços de Caldas. Eu tenho uma ligação de Itabira aqui para você. Ah, tá bom. Fui lá atender. Quem que é? Ô Paulo, dê cash, Paulo. Mas o que é que você precisa de mim? É o seguinte, vai ter uma eleição da diretoria da FIDE por esses dias e eu preciso que você aceite ser candidato. Não, você não tinha negócio de candidato, não. Que você aceite ser presidente da FIDE. Nós ficamos muito assustados, porque inclusive a própria Vale Rio Doce nos avisou, sabe? Vocês vão ver quem eu vou mandar para vocês. A Vale interferiu, porque ela pagava 70% das bolsas dos alunos de pais originados da Vale. Então, ela resolveu fazer uma reestruturação administrativa e aí foi o gestor Mauro Mourão. Eu combinei isso com ele, com o Mauro. Falei, Mauro, o Decash me fez esse convite e tal, e se você estiver junto comigo, tudo bem. Se não tiver, eu tenho que repensar esse convite que ele está fazendo. E eu me lembro assim que todo mundo levou um susto, né? Mas aos poucos, o que foi acontecendo? Mauro Mourão foi sendo ajudado, né? E que precisa ter um coração mais mole,
que você precisa ter uma relação humana. A Vale queria ter um nível de educação mais alto. O DECEST vinha de outras plagas aí, e de centros mais desenvolvidos e tal, então... Gente, Mauro Mourão fez um bem horroroso à FIDE. Sabe, a gente conseguiu aposentar todo mundo que tinha direito, todo mundo que tinha direito. Quando a FIDE ficou sanada, aí veio a questão da faculdade. A faculdade só tinha 136 alunos. Era inviável. Havia turmas com 8, 9 alunos. A Vale propôs bancar um projeto pedagógico na FIDE e impôs a condição que a faixa deveria ser fechada. E isso eu sou testemunha porque estava na reunião com o DECEST. E quando foi em 93, a faixa estava muito deficitária. Terezinha Inserte, ela fez um artigo num jornal de Itabira, que eu tenho aqui uma cópia, onde o título é Faculdade das Dificuldades. Eu fui uma das poucas professoras, foi um grupo de 6, eu acho, se não me engano, que trabalhou gratuitamente um semestre na faculdade para ela não fechar. E desse trabalho com a SEBRA resultou uma série de mudanças que a FIDE deveria tomar. Nenhuma unidade poderia apresentar déficit, e quem apresentava déficit era a faculdade. Mais ou menos 108 alunos que nós tínhamos à época, a maior parte inadimplente, né? Então, fizemos várias reuniões com os professores para discutir o que fazer com os destinos da faculdade. Ninguém queria fechar uma escola de ensino superior, mas a FIDE se viu na contingência de perder tudo, inclusive o ensino fundamental. Esse déficit era coberto pelo superávit oriundo das bolsas de estudo pagos pela Companhia Vale do Rio Doce, ou seja, do ensino fundamental de primeira a quarta e de quinta a oitava séries. Num dado momento, a Vale disse não. Coube, infelizmente, a mim levar ao conhecimento, então, dos professores essa decisão dolorosa, difícil, de que a FIDE não poderia mais levar recursos para a manutenção da faixa, a não ser que essa sobrevivesse com os próprios recursos. O movimento Profache, que foi o nome que ele recebeu na época, começou a partir de uma situação muito difícil que a faculdade se encontrava. Foi um momento de dificuldade, onde nós prevíamos que, de repente, o ensino superior poderia, se acabar em Itabira e alguma coisa era necessário de se fazer. Isso naturalmente gerou todo um estardalhaço dentro da faculdade. Na reunião histórica de 21 de setembro, lá na Catedral, e depois no dia 5 de outubro, no Centro Cultural. Naquele processo, foi-se aos poucos imaginando e se buscando uma alternativa, que seria a constituição de uma fundação que pudesse cuidar do ensino superior. E aí surgiu a ideia da constituição da FUNSESI. Obviamente, sob a orientação e a liderança de Dom Mário. Olha, eu acho que Itabira tem que se desfazer dessa, eu acho que quase diria, ilusão de dependência completa, quer seja da Vale, quer de qualquer outra empresa. Itabira tem que construir o próprio futuro. E eu vejo dois caminhos para isso. Transformar Itabira num polo educacional e Itabira também num centro de turismo. A professora Terezinha
foi a mentora de todo o processo de resistência e de luta pela permanência da FACH desde o início. E teve o mérito também de conseguir atrair pessoas de bem para essa causa que era tão nobre. Mas aí houve um trabalho muito grande da cidade para a reconstrução do ensino superior de Itabira, através da FUNSESI. O Li teve o privilégio de receber o Otacílio como secretário de Educação. E o olhar do Otacílio Guerreiro permitiu e fez com que a prefeitura merecesse capitanear com Dom Mário a FUNSESI, a criação da FUNSESI, o Silvério Bragança também com uma presença muito forte ajudando, e o Otacílio ainda com um olhar muito forte para não deixar que a FACH morresse. A FIDE, neste momento, junto com a FUNSESI, pôde, com a nucleação, representar um dos momentos brilhantes, que eu diria que até hoje ainda é a base do que a gente chama de uma boa política pública da educação de Itabira. O divisor de águas da FIDE para mim foram as bolsas de estudo. FIDE com bolsas de estudo da Vale e da Prefeitura e sem as bolsas de estudo. A FIDE passou a ter que contar exclusivamente com as mensalidades. Em 96 foi um ano muito difícil assim, para a FIDE. Era um momento em que a FIDE também teve, onde saiu as bolsas integrais da Vale, elas foram negociadas através do sindicato. Com isso, a FIDE tinha, anterior aos períodos anteriores, chegou a ter 3.200 alunos e caiu para 760 e poucos alunos nesse período. A Vale decidiu cortar um vínculo, né, com essa parte educacional e direcionar todo o trabalho dela para a atividade fim dela, a mineração. E eu trabalhava diretamente com o Dr. Eduardo Grebler, que era o responsável direto, e a chance desses professores até conversar ou reivindicar alguma coisa não existiu. Os pais, se você tem um aluno que está da primeira série primária, você teria 8 anos de escola paga pela Vale. Ela fez o cálculo, quanto ficava isso, pagou os pais e a FIDE simplesmente ficou a ver navios, né? O pensamento dele era financeiro. Então tem gente que comprou tudo, carro, não sei quantas televisões e tudo, e o aluno foi para a escola pública. Naturalmente, o empregado, às vezes, é imediatista. Quando viu o dinheiro em espécie chegar ao bolso, preferiu receber o dinheiro dessas bolsas. Foi péssimo. E para a gente, por exemplo, eu como diretora, sofri muito para mandar aqueles professores que não mereciam ser mandados embora. A gente chegava na escola, não sabia se a gente ia ficar ou se ia voltar, não. Se ia ficar aquele dia e ia ficar outro dia também, porque às vezes chegava lá e já não voltava mais no outro dia. E eu lembro da agonia do início do ano, que a gente chegava e a gente não sabia se a gente podia perguntar pelo fulano ou pelo ciclano, porque a gente não sabia se ele estaria ali. E eu creio que deve ter sido um momento muito difícil também para as coordenadoras, para a direção da escola. Então, colegas que saíam, algumas aceitavam bem, outras choravam muito, ficavam com muita mágoa. Quando ele foi falar comigo, que eu ia sair também, ele falou assim: a senhora acha que eu estou feliz de falar isso? Então não. Por mim, a senhora ficaria aqui sempre, que eu admiro muito o seu trabalho. Eu falei, não, mas eu entendo a sua situação. Todo esse processo, né, de dependência, Vale, FIDE, Prefeitura, isso foi um modelo, né, da época, muito utilizado naquela época. O que é importante, né, é que após essa mudança de modelo, de uma dependência com a empresa privada, uma dependência com a prefeitura, você vê a FIDE, ela não se perdeu, né? Ela, na verdade, ela continuou fazendo uma educação de qualidade. Uai, a escola teve que se reinventar.
nós atravessamos momentos aí de perda de alunos, novos colégios, novas escolas, novas propostas na cidade, e a FIDE transitou sempre por isso com muito profissionalismo. Foi nessa época que a FIDE realmente virou uma escola particular, que passou a ter as dificuldades de uma escola particular, de ter que administrar pais, administrar dinheiro, assim, chegando pingado na escola, né? E fazíamos toda sexta-feira provas em blocos. Isso foi muito facilitador para o aluno estudar, porque, na verdade, ele tinha que se preparar semanalmente. Eu fiquei abismado com o quantitativo numérico, né, de alunos, cuja mensalidade não permitia um bom pagamento aos professores. Havia mês que atrasava o pagamento. Aí a gente conseguiu fazer uma escola noturna, tecnológica, com os cursos de mecânica, eletricidade, eletrônica e segurança. O governo federal tinha um financiamento para a escola técnica. Nós nos propusemos a candidatar com a ajuda tanto do LI, que foi primordial. Na época ele era deputado federal. Nós conseguimos o dinheiro para reformar toda a nossa escola técnica, colocar laboratórios de primeira linha, tanto na área de eletrônica, na mecânica, na segurança do trabalho, e foi uma época de muitas conquistas. Os cursos técnicos foram muito importantes para a FIDE superar aquela situação, aquela restrição financeira terrível, né, que o corte das bolsas provocou nas finanças da FIDE. Eu entrei no momento já que essas bolsas não existiam. Muita falta de dinheiro, uma estrutura cara, muitos funcionários, e tivemos que fazer até acordo de diminuição de salário junto ao sindicato dos professores. Foi uma experiência com muito agradecimento, porque os professores aceitaram, nós fizemos os acordos e fomos reestruturar a FIDE na época. E aí, né, foi proposto, né, a nós professores, aos funcionários, mas principalmente aos professores, que a gente tivesse uma redução de 30% no salário, porque a FIDE estava passando por um período difícil, né, financeiro. E nós, professores, assumimos essa redução. A gente buscou outras alternativas e a gente sabia, né, que a gente tinha que mostrar qualidade para a gente permanecer e crescer. Valeu a pena? Muito, muito. Faria tudo de novo. O encontro da FG com a FIDE, ele resgata um pouco dessa origem tão bonita, de uma época pensa, né, há 60 anos atrás, uma cidade se redescobrindo, e um grupo de idealistas faz essa estrutura, monta, né, o que seria o primórdio da FIDE, que voltado ao comércio, ao desenvolvimento do comércio. Aí eu tive o prazer, nessa época, como presidente da CITA, estar comandando isso, e a FIDE, e o GNEI me ajudando, outras pessoas me ajudaram também na época, né? A gente então trouxe a escola do Sebrae aqui. O Labruna resolveu, como presidente da CITA, instalar em Itabira a segunda escola gerencial do Brasil. A primeira foi em Belo Horizonte e a segunda aqui. Ele foi para a Áustria para conhecer. Então, a escola que chegou para revolucionar o sistema de ensino. Primeiro que o curso de segundo grau era 3 anos, nós começamos com 4 anos. Uma carga horária o dobro da antiga, onde era profissionalizante, onde o aluno saía de lá com uma profissão determinada. Desenvolvia o empreendedorismo. Quando
Quando chegou no momento em que essa parceria já não era mais viável, nos levaram a crer naquele momento que já havia uma equipe preparada e que o material do Pitágoras, pelo que a gente tinha avaliado dele, ele não ia entrar para desagregar nada disso. Pelo contrário, a equipe estava preparada para trabalhar. O Pitágoras é um material muito tranquilo de trabalhar, as crianças gostavam muito. Bom, então, conseguimos estruturar nossa escola, fizemos com que ela tivesse superávit financeiro e partimos para Barão de Cocais e para Rio Piracicaba. Então, eu vivi essa transição, né? A FID ela tinha escola parceira, depois veio esse desejo de ter o Centro de Educação Infantil FID, né? E esse desejo ele foi construído com ajudas de outras pessoas, de outras professoras, outras coordenadoras que vieram de outras escolas. Aí, se eu não estiver enganada, a partir de 2007 foi criado o Centro de Educação Infantil FID. Então, em 2008, a gente pode ver que muitas instituições de ensino particular em Itabira fecharam as portas. E a FID continuou de pé, passando por este mar tortuoso. A gente conseguiu dar uma relevância de solidez da FID nesse período. Ela se cresceu um número significativo de alunos, consequentemente adquiriu vários patrimônios aí na região central, vamos dizer 2 lotes ali na Rua dos Operários, mais o fundo um lote ali na Cisenã de Barros, ali que é o fundo do bairro Botafogo. Eu vejo que a FID hoje era um exemplo, né, de escola particular que sobrevive bem, principalmente em Itabira, sem a dependência da Vale, sem a dependência do poder público. Isso é um exemplo para todas as cidades, né, que quer realmente ter uma escola de qualidade. A FID, ela está muito inserida, né, não só na comunidade, mas como nessa visão mais global do que está acontecendo, né, em nossa volta. Então, as atitudes, né, administrativas, né, e o empreendedorismo, vamos chamar assim, da FID, ela sempre focou nessa inovação e, ao mesmo tempo, nessa visão aí do mercado, né, principalmente. Mas aí a gente dá uma continuidade, e não só para os nossos alunos, como para a comunidade, porque o pré-vestibular ele vai ser aberto. Muitas vezes a gente tinha salas que tinham muito mais pessoas da comunidade do que alunos nossos. Em 2010, eu fui eleita presidente do conselho, indiquei a Marli como superintendente, que foi aprovada por unanimidade também, e desde então nós começamos. Eu vejo que a FID é uma instituição que ela procura sempre inovar, estar à frente. E estar à frente significa o quê? Não ficar na mesmice. Buscar novas metodologias, novos parceiros. Então, eu acho que o diferencial da FID é esse. Ela não se acomoda com o que ela tem, nem de prática de gestão, nem de prática pedagógica. Ela sempre procurando inovar. O Poliedro foi muito engraçado porque ele foi descoberto aos 45 do segundo tempo. Foi no finalzinho, né? Inclusive partiu de mim mesma fazer esse contato com o Poliedro, porque eu estava num curso de gestão financeira, né, pela FID, e eu tive esse contato com um consultor e eu nunca tinha ouvido falar do Poliedro.
Apareceu o poliedro, a gente foi conhecer e foi realmente um encantamento. Era uma proposta pedagógica sólida. E veio, e os professores gostaram, foram conhecer, porque eles rodaram praticamente o Brasil inteiro atrás de um material adequado. Então, eu acho que esse foi um divisor na nossa gestão até o momento, na parte pedagógica. Quando a gente fez a opção juntos, né, o grupo todo, por mudar o material de estudo para o hoje poliedro, né, para o método, a metodologia do poliedro, acho que foi um salto qualitativo importante também. Quando o material poliedro ele veio trazendo uma novidade para a gente, né, e dentro do que a gente esperava, dentro do método construtivista. A criança, ela expor o que ela sabe e ela trabalhar com isso, ela desenvolver bem o seu lúdico, de expor os seus conhecimentos, né? E aí a gente vem apenas para poder ajudar a criança, né, e demonstrar o tanto que ela sabe. Então, ela dentro do material, ela trabalha muito a arte, né, a musicalidade, o corpo em movimento, e isso dá mais prazer à criança e ela aprende muito mais fácil. Com um conteúdo, né, bem propício para a idade dos meninos, vem com sugestões de vídeos, vem com material, outros materiais complementares. Por sinal, material muito bom e nota-se, né, pelos resultados da FIDE, o sucesso tanto nos vestibulares, no Enem, né, com muitas aprovações. Esse ano nós tivemos mais de 60% de alunos aprovados em universidades públicas. E isso nos dá muita alegria, né? E é um resultado muito positivo. Nós temos uma consolidação também da educação infantil. Nós temos hoje parcerias muito importantes, eu citei do poliedro, vou citar da cultura inglesa. Nós começamos ano passado, a cultura inglesa hoje nos dá assessoria. Esse ano, um projeto que me é especialmente caro, que é de meditação, de mindfulness. Eu sonho para a FIDE que ela seja uma escola de pesquisa. Eu queria que, né, eu penso que nós temos que trabalhar para que os nossos alunos sejam pesquisadores. Pesquisadores no sentido de buscar soluções para os problemas da nossa cidade, né, do nosso estado, do Brasil, para resolver problemas que levem à melhoria de vida de muita gente. Ela voa no progresso porque ama a instrução. E a FIDE, ela ama essa instrução, ela ama as pessoas que trabalham nela, que estudam nela, que passaram por ela. Eu penso que uma figura que foi muito importante na criação da FIDE e que saiu da FIDE de forma sofrida foi o senhor Maurício. Maravilhoso, que eu gostaria de ressaltar aqui, o professor Maurício Martins da Costa, e que eu acho que é uma pessoa que merecia receber todas as homenagens. Eu acho que a comunidade itabirana deve muito a Maurício. Eu acho que a FIDE precisa fazer uma homenagem a Maurício e Dona Marieta, que são o Selmar também. Bem, Maurício e Selmar, né, eram a alma da FIDE. Né? Se a FIDE existe, é graças ao trabalho desses dois aí pioneiros da educação. A gestão de Maurício e Selmar era uma gestão mais humanizada. Tanto o Maurício quanto o Selmar, eles trazem, né, internamente uma, digamos assim, um visceral amor a Itabira. Né? Até a cantação do Maurício, a entrega dele com a família, ele foi, digamos assim, uma pessoa tão dedicada, que eu diria até com atitude crística e solidária, uma visão humanista muito forte e uma entrega sem limite. Nós tínhamos uma dívida federal, né, há muitos anos, e essa dívida, às vezes, a gente, né, tinha alguns empecilhos por causa das certidões, e graças a Deus a gente conseguiu liquidar e aliviar
muito mais, né, a família. 2 famílias que se comprometeram, né, com o governo, que tinha inclusive as suas casas penhoradas por causa do governo, por causa dessa dívida com o governo federal. Eu tive o prazer de ligar para uma dessas famílias e falar assim, olha, graças a Deus nós conseguimos, seu nome está limpo, porque isso também traz uma paz interior para a gente, saber que a gente não está prejudicando ninguém. Eu quero falar da enorme gratidão que nós temos na FID, eu particularmente, pelas pessoas que nos antecederam, né? Pelas pessoas que nos antecederam, que colocaram a sua vida, seu patrimônio pessoal, né? Seu patrimônio pessoal para quê? Por o quê? Por idealismo, para ter uma fundação, né, que genuinamente itabirana. Então é só gratidão a essas pessoas que passaram pela FID, e gratidão também muita por essa equipe atual, pelos professores, pelos funcionários e pelos conselheiros. E essa administração atual, eles conseguiram equalizar as contas e já preparar, já consegue ter uma reserva financeira que acho que é importante para a sustentação aí de crises que sempre acontecem no país como um todo. Os meus filhos, né, como eu disse, os 2, eles estudam na FID, eles amam a FID. E o meu mais novo, a gente tem uma história. Ele foi pro berçário. Enquanto eu dava aula, eu sempre tive a tranquilidade de saber que ele estava no melhor lugar. Ele estava sendo muito bem cuidado. Diversos ex-alunos fizeram parte dos quadros associativos dessas entidades. O Interact Clube de Itabira é sempre formado por um grande número de alunos da FID. O grande resultado que a gente considera aí que a Lívia obteve foi que ela passou na Faculdade de Ciências Médicas, curso de Medicina. Então ela passou de primeira, sem precisar de nenhuma preparação extra. Hoje, com pouco tempo, minha filha já relata que esse é o ambiente lá. É isso que acontece. A gente tem por histórias, né, a gente acompanha outras escolas de formação gerencial em Minas, Nova Lima é um bom exemplo, de como as histórias contadas, elas são de transformação. Como o empreendedorismo, quando encontra essa pessoa que já está pronta, como essa educação ela potencializa. Tanto aluno bom, tanto aluno que venceu na vida. Infelizmente, nós perdemos alguns professores, colegas, a vida. Mas eu gostaria de abraçar um por um e renovar a minha proposta. Itabira, imite a FID que você será feliz. Depois de toda aquela crise de quando eu entrei e até hoje, que, né, tudo já, as finanças todas saneadas, a FID num bom estado, sem nunca perder o foco da qualidade de ensino e daquela modernidade e liberdade que eu via lá na minha adolescência. Isso a FID nunca perdeu. Então eu acho que o Conselho faz bem para a FID e a FID faz muito bem para o Conselho também. Isso fez muito bem para Itabira e bem para a Vale também. Quer dizer, temos muitos profissionais que aprenderam na FID o que hoje estão praticando no dia a dia da Vale. Por todo esse envolvimento com a FID, com a FAST, com as pessoas daquela época que contribuíram muito com essa entidade que é muito forte até hoje, né? Então, para nós, todos os itabiranos e toda a região, né, aprender e passar pelos bancos dessa instituição que é, né, 60 anos de vida. Tudo gente muito amiga minha e que nós
nós contribuímos com a história de Itabira. Esse trem me faz lembrar que eu sou gente, sabe? Sou gente porque eu fui também formado em Itabira. Itabira não é só um quadro pendurado na parede e um minério de ferro existente. Itabira é um ente muito atuante no coração de todo mundo, tá?